Nascemos de uma vontade coletiva, de pessoas visionárias, empregados... Itamar Vieira Júnior, no Sempre um Papo, em Brasília. O vídeo se inicia com o vídeo institucional da Caixa, seguido por outro vídeo institucional do governo brasileiro, patrocinadores do evento. Uma genuína expressão do que é ser brasileiro. Caixa Cultural, 45 anos. Culturando o Brasil. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Boa noite. Boa noite a todas e a todas. Vamos dar início à retomada do projeto Sempre um Papo, em Brasília, uma iniciativa patrocinada pela Caixa, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Hoje temos a alegria de receber aqui... O evento se passa em um palco onde 2 poltronas brancas foram dispostas centralizadas, intercaladas por uma mesinha que carrega uma jarra de água, copos e livros. Ao fundo estão os banners em tons de branco, azul, rosa, roxo e preto. Centralizado, Lacing, Sempre um Papo, ano 39. Ao lado esquerdo, Lacing, literatura em todos os sentidos. E ao lado direito estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. No início, a jornalista Márcia Maria Cruza se encontra de pé no palco, apresentando com o microfone. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados castanhos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traz um vestido longo regata, estampado em tons de laranja, branco, verde e bege. Leva no rosto óculos retangulares grandes de aro preto. Logo, sobe ao palco Itamar Vieira Júnior, um homem pardo de cabelos pretos curtos rente à cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas preta e calça preta. Usa óculos redondos de aro preto. Da esquerda para a direita, Itamar se assenta na primeira poltrona e Márcia na segunda e última poltrona. Ao longo do evento, a plateia é filmada e está cheia. Em alguns momentos, os telespectadores são convidados a interagir com o convidado e estes recebem o microfone quando falam. No canto inferior direito do vídeo em questão, se encontra um intérprete de Libras, um homem negro que traja blusa preta e traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. Doramar, ou Odisseia, publicado em 2021, Torto Arado e Salvar o Fogo, 2 livros premiadíssimos, que já somam mais de 1 milhão de cópias vendidas. Torto Arado já foi traduzido para 31 idiomas e Salvar o Fogo para 12, não é isso? Em 2024, Itamar lançou Chupim, que é um livro para as infâncias, escrito em coautoria com a artista plástica Manuela Navas. Boa noite, Itamar. Boa noite, Márcia. Boa noite a todas que nos acompanham aqui na Caixa Cultural, em Brasília. Itamar, eu queria começar a nossa conversa você falando um pouco sobre o carinho que você tem pelos leitores de Brasília. Brasília é um lugar muito especial. Eu comecei a vir para Brasília há quase 20 anos exatamente. E, bom, por causa do trabalho, sempre tinha muita coisa, era época pré-pandemia, muito antes da pandemia, então as coisas não se resolviam por videoconferência, então participava de reuniões, cursos, coisas aqui. E, bom, sempre estabeleci essa relação
de interesse, de curiosidade com a cidade. E depois que eu comecei a publicar e comecei a vir para cá por causa dos livros, Brasília sempre me recebe com muita festa, com muito carinho. Até hoje, o meu recorde de sessão de autógrafos foi em Brasília, quando eu lancei Salvar o Fogo. Eu passei 5 horas autografando sem parar. Eu brinquei depois, eu disse, nossa, o espírito já foi para o hotel descansar, só está aqui o corpo oco. Mas foi uma maravilha, né? Eu acho que todos que escrevem, todo autor quer encontrar seus leitores, e Brasília me deu muitos leitores. E esse evento está sendo transmitido também ao vivo pela Caixa Cultural, provavelmente pessoas de vários lugares do Brasil acompanhando, e quem estiver acompanhando remoto pode fazer perguntas. Ao final, a gente vai abrir para o Itamar para responder as perguntas, e quem está de casa também pode mandar as perguntas. Itamar, eu queria começar a nossa conversa pedindo para que você fale um pouco sobre a sua opção, né, de escolher múltiplos narradores para suas obras, mas a partir de uma dessas narradoras que eu gostaria que você falasse, a encantada, né, Santa Rita Pescadeira. Bom, esse talvez seja uma observação importante sobre os meus textos narrativos. Não acontece apenas nos romances. Nos contos, quem conhece, já leu os contos e observa com atenção, vai ver isso acontecer algumas vezes também. A escolha de mais de um narrador para contar a história, acho que, de alguma maneira, nos diz que nenhuma história é única, né? As histórias são sempre versões de uma história e interpretações dessa história. E só quem pode fazer isso são as personagens, são as pessoas, né? Cada pessoa pode contar da maneira que observou, da maneira que viu. Mas você pediu para eu falar da Santa Rita Pescadeira. E eu posso falar um pouquinho sobre a composição de Torto Arado. Eu comecei a escrever história. É uma história antiga, é uma história que me acompanhava já há muito tempo. E eu achava que seria apenas uma narradora, a segunda narradora, que está na segunda parte da história. E eu comecei a escrever, avancei, até que eu percebi, já tinha mais de 50 páginas, que ali não era o começo do livro. Eu precisava escrever um episódio que aconteceu antes e que tornou aquelas irmãs mais unidas do que o normal. E, então, essa história também não poderia ser contada por ela, teria que ser contada pela outra irmã. E foi assim que a história foi crescendo. Quando eu terminei a primeira e a segunda parte, eu imaginava que a outra irmã, porque elas têm uma irmã, ninguém lembra, que se chama Domingas, contaria a terceira parte da história. Mas, quando eu escrevi a primeira frase, eu entendi que a história tinha aberto ali um outro caminho para a história, né? Que era a possibilidade de que uma encantada, uma entidade ou espírito, como queiram chamar, poderia também contar a história. Essa é a beleza da literatura, porque nós fazemos esse pacto com o leitor de que tudo que cabe naquele mundo criativo, no universo literário, faz sentido desde que o leitor aceite. E essa personagem era importante, porque, como ela... Primeiro que não existe para mim, pelo menos, não tem um sentido mágico a presença dela na história. A presença dela na história só permite que a gente compreenda que há muitas maneiras de ver e se sentir o mundo. E as personagens que estão ali, naquele lugar, praticando jaré, para aquelas pessoas, como é na vida real,
conversar com o espírito ou ter um agente espírito interferindo na sua vida é algo comum, aceitável, né? É mais uma vez dizendo, não existe uma história única. E ela, por não ter começo nem fim, né? Por ter atravessado o tempo e a história, ela me permitia fazer uma ponte com o passado que talvez as personagens não pudessem fazer essa ponte de uma maneira natural, de uma maneira orgânica. E essa personagem me permitiu, porque como ela não tem começo nem fim, ela pode ter vivido, experimentado coisas que aquelas outras personagens não puderam viver por causa do tempo, né? Do tempo de vida de um ser humano. E daí foi dessa maneira que ela surgiu, e eu acho que foi um acontecimento, né? Para mim foi importante, para a história foi importante. Esse é o barato da escrita, eu sempre digo. Por mais que você conviva com as personagens, que você projete essa história durante muito tempo, a escrita, assim como a leitura, reserva certa dose de surpresa. E, se não fosse assim, talvez a gente nem se interessasse em escrever, né? Porque muitas coisas só se resolve enquanto escreve. É ali que você vai conhecer as personagens, a trama, vai entender os caminhos. Elas vão se firmando de uma maneira muito sólida. E a história vai ganhando contornos próprios. Eu acho que esse é o barato de escrever. Por isso que dá muito prazer sentar e escrever. É um prazer semelhante ao da leitura. Porque a leitura também, se ela é previsível, ela termina que não nos engaja, né? no próprio texto literário. Mas a escrita, assim como a leitura, quando reserva surpresas, quando as coisas não acontecem como projetado, termina que nos atiça a curiosidade, né? Eu gosto de escrever por isso, porque eu sei que eu vou descobrir coisas novas, coisas interessantes que estão muito além da minha imaginação, vão acontecer durante o processo de escrita. E quando Bibiana e Bilonísia chegaram para você como personagens, assim? Olha, a história de Torto Arado como eu antecipei, é uma história antiga. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu comecei a escrever essa história, eu tinha 16 anos, e eu fui muito inspirado pela literatura brasileira da primeira metade do século XX, em especial os autores do ciclo do Nordeste. Então, ali, naquele momento, imaginação, vocês sabem, né? Todo mundo tem imaginação. O Antônio Cândido diz, naquele ensaio Direito à Literatura, todo mundo elabora a ficção, né? São as histórias que a gente conta e a gente aumenta um ponto, né? Até os sonhos, nesse ensaio, ele considera o sonho uma ficção, e todo ser humano é capaz de sonhar. Então, naquele momento, essa história surgiu com este mote, a história de duas irmãs, a relação que elas tinham com o pai e com a terra. Claro que eu escrevi 80 páginas numa máquina de escrever, e a história era bem diferente da história que se tornou. E eu não prossegui com a história porque eu não tinha maturidade para prosseguir naquele momento. E terminei perdendo esse manuscrito, mudando de casa, as coisas se perdiam. Mas eu alimentei durante anos a vontade de contar essa história. E essa história precisava ser contada por essas duas mulheres, né? E aí, quando eu retomei o texto, né? Quando eu retornei à história de Torto Arado, eu sabia que seria contada por essas mulheres, essas personagens. Isso só se firmou com mais certeza ao longo do tempo. Eu comecei a trabalhar no campo em 2005, como servidor do INCRA, concursado. Eu fui para o estado do Maranhão. E aquele encontro com o campo me deixou perplexo, porque eu conhecia muito do campo, as memórias que meu pai contava, que meus avós contavam, e também das leituras, da literatura, mas eram romances que tinham sido escritos há 60, 70 anos. E
muita coisa mudou no país ao longo desse tempo, mas no campo, quando eu cheguei no campo, eu vi essas permanências de uma maneira muito forte, muito evidente. E aí voltou a vontade de contar essa história. Bom, e vivendo durante muito tempo trabalhando, né, viajando para trabalhar com essas pessoas, eu percebi que existia uma liderança, uma mudança muito forte no campo e uma liderança muito protagonizada por mulheres neste tempo, né? Nos lugares que eu chegava, eu digo a vocês assim, pelo menos na Bahia e no Maranhão, 70% das presidentes de associação, das lideranças lá de movimentos sociais são mulheres. E eu queria que isso aparecesse na história, de alguma maneira, e, por isso, o protagonismo dessas mulheres. É tanto que, no arco temporal de Torto Arado, que passa quase 40 anos ali a história, na primeira parte, o Zeca Chapéu Grande ele tem ele exerce uma liderança, uma importância, ainda não tem uma associação, ele não é um sindicalista, mas ele é uma liderança espiritual forte, e é uma liderança política também, porque, de alguma maneira, protege aquela comunidade do pior, da expulsão da fazenda. Ele tenta... A arma do Zeca é a conciliação. No momento que ele não está mais presente e que muda também os fundamentos, né, porque muda o fazendeiro, o proprietário daquela fazenda é outra pessoa que tem outros objetivos para aquela área. Então, essas mulheres vão assumir, em particular a Bibiana, vai assumir primeiro o severo, mas, na ausência desse homem, ela vai assumir essa liderança, né, e imprimir uma coisa que eu via cotidianamente, né? As mulheres nessa linha de frente das lutas no campo. E tem um aspecto também do livro que é bastante forte, que é essa relação com o sagrado, com a religiosidade, né? Como que foi essa pesquisa? Como que você entrou nesse universo do Jaré? Eu fui trabalhar na Chapada por acaso, daquelas coisas. É um serviço que tinha, acho que 10 servidores. A Bahia é um estado grande, né? E a gente se distribuiu por regiões. Eu já tinha trabalhado muito tempo no Baixo Sul, no Recôncavo, e nas novas frentes que estavam abrindo ali naquele momento, no início dos anos 2010, eu fui deslocado para a Chapada e achei interessante, é sempre bom mudar, conhecer lugares novos. E eu fui pesquisando na Chapada, né, primeiro, do ponto de vista administrativo, para entender aqueles processos. Depois, eu ingressei num curso de doutorado, para me qualificar, para continuar aquele trabalho também de uma maneira, né, mais incisiva. E eu encontrei, né, toda essa experiência que é relatada na Chapada, em muitas comunidades, a presença desse marcador, né, que é o Jaré, que é uma expressão, é uma crença, podemos chamar de crença religiosa, podemos chamar de uma experiência, que é tipicamente brasileira, porque para ali confluíram fundamentos do cristianismo, do catolicismo rural, mas também das religiões de matriz africana e do xamanismo indígena. É interessante estudar a formação dessa prática religiosa, porque a Chapada, na segunda metade do século XIX, descobriram diamante. E, durante 25 anos, até a descoberta do diamante, de minas de diamantes na África do Sul, foi a região do mundo que mais extraiu diamante, né, e ganhou um protagonismo. Lençóis, que é uma cidade muito pequena, ganhou um consulado da França. Teve um grande afluxo de estrangeiros para essa região. E foi necessário, levaram para lá trabalhadores escravizados do recôncavo da Bahia, onde
onde se praticava a religião de matriz africana, mas também trabalhadores que tinham habilidades com mineração, das Minas Gerais, onde já se praticava o catolicismo, esse catolicismo sincrético, rural, né? Então, a confluência desses trabalhadores escravizados para essa região trouxe essa mística, né? que a gente conhece através do jaré. E eu me interessei pelo jaré porque o jaré ajuda a explicar a unidade dessas pessoas, um certo sentido de coesão, de comunidade, numa região que os trabalhadores vêm de diferentes lugares, ou seja, a priori, os trabalhadores não têm laços de parentesco. Mas ali, como se cria uma comunidade, essa comunidade ganha um caráter de família, porque o curador é o pai de santo, né? E se ele é pai, aqueles que estão ali à sua volta, precisando dos seus dons, são filhos, se entendem, né? Se leem como filhos. E essa prática ela foi importante para que essas pessoas atravessassem o tempo de uma maneira íntegra, unidas, né? Mesmo com toda a violência que poderia ter acabado com essas comunidades, a violência estrutural, elas ainda se mantiveram firmes, acho que muito pelos laços de sociabilidade que a prática religiosa permitiu que eles tivessem, né? Então, o jaré apareceu dessa maneira, mas ele também, como a cultura brasileira, é algo que tem um sentido literário forte, né? O espírito é o encantado, né? As práticas ali tá encantaria, ou seja, mexe com a imaginação, mexe com poderes, com forças que estão além da vida. Essa natureza da imaginação humana, ela é muito interessante, ela é muito cara, ela amplia os nossos horizontes. Eu acho que ela amplia o sentido da vida, e para mim era importante que tudo isso aparecesse na história. E curiosamente, né, esse conhecimento, esse encantamento, muitas vezes ele é sufocado, né? No livro Salvar o Fogo, mostra um pouco, né, como que esse conhecimento, esse saber, às vezes, em relação com outra religião, a religião católica, pode ser apagado. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão sobre a Maria Cabocla, né, que aparece, né, ela aparece nos 2 livros, né? Como que você pensou essa relação? Se isso já estava lá no início, assim, da proposta da trilogia? Quando eu comecei a escrever Torto Arado, bom, a gente sempre começa com um propósito. E lá pela metade da escrita, eu percebi que eu não esgotaria tudo aquilo que eu queria narrar sobre essa relação do homem com a terra. Já estava definido, já estava claro para mim que haveria um desdobramento. Não uma continuação clássica, né, os mesmos personagens ali aparecendo numa linha de frente. Seria uma espécie de desdobramento com outros personagens, mas, assim como a vida, assim como o mundo caminha em rede, eu também queria que acontecessem esses encontros, né? E a Maria Cabocla aparece de uma forma muito pontual ali na primeira história. Ela tem uma relação com a Belonísia, né? Uma relação de amizade, de vizinhança, mas também de afeto. E, bom, essa história fica ali meio esquecida. Ela está ali para revelar algumas coisas, para revelar que esse é um grupo, né, para onde pessoas de muitas origens afluem, para mostrar, né, a vida, a dureza da vida, os problemas sociais que pessoas assim enfrentam. E eu sabia que eu queria deslocar essa história também para outros contextos, né? Como é o que acontece em Salvar o Fogo, que é uma história de uma comunidade
já é uma comunidade mais miscigenada, ela é uma comunidade com origens afro-indígenas e que vive ao redor de um mosteiro católico do século XVII, que ainda é proprietário das terras daquele lugar e ainda determina a vida dessas pessoas. E chega com todo o binarismo do cristianismo, né, de um mundo dividido entre o bem e o mal, onde outras práticas também são hostilizadas. Esse é o pano de fundo de Salvar o Fogo. E a Maria Cabocla, a gente só vai encontrá-la muito à frente na história, mas ela faz parte dessa família que nos apresenta este lugar e essa história, que é uma história que, apesar de acontecer muito próxima ao nosso tempo, é uma história que ainda é impactada pelo nosso passado, pela nossa história, pelo trauma colonial e escravista, né, que ainda é muito marcante, muito presente no nosso cotidiano. E, inclusive, você traz a questão da vingança tupinambá, né? Sim. E é um momento que a gente está falando muito, por exemplo, da questão do manto tupinambá, essa retomada. Como que você tem visto isso? Eu sou um aficionado por textos antropológicos também. Então, antropologia, sociologia, geografia, história, a filosofia, de alguma maneira, influencia aquilo que eu escrevo. E essa era uma região que tinha a presença muito forte dos tupinambás. E já em Torto Arado acontece o ato final da história, muitas vezes é lido como uma vingança, e é lida, e o ato final pode ser lido também como algo que já existia em muitas sociedades, né? Num mundo tão injusto, as comunidades têm seus próprios códigos de justiça. E a vingança tupinambá aparece dessa maneira em Salvar o Fogo, porque é uma comunidade que guarda essa memória, mas não sabe muito bem o que é. É algo que atravessa o tempo e que não vai acontecer tal e qual era praticada no passado, mas pela dinâmica social, pela dinâmica, né, entre as personagens, a gente vai ver atos que vão revelar os códigos, os sentidos dessa prática ancestral, né, dessa prática dos tupinambás. Você falou sobre o manto. A história do manto também atravessa a história de Salvar o Fogo. É interessante que o livro foi publicado há 2 anos, então, e logo depois se tornou público esse debate do manto, mas eu já acompanhava há algum tempo, já tinha acompanhado a história da ativista Glicéria Tupinambá e do contato dela com o manto tupinambá e de como, sem poder ter acesso a esse manto, ela recria o manto, né? E ela não está recriando uma peça apenas para identificar a sua origem, a sua cultura. Quando ela cria essa peça e quando ela veste essa peça, ela está se vestindo da história. O movimento que estes livros fazem é justamente este: é conhecer a história, é aquela... Não sei se vocês conhecem aquele adinkra, o sankofa, do pássaro que volta a cabeça para trás para pegar uma semente. Que mostra que, muitas vezes, a gente precisa compreender o passado para entender o presente e projetar um futuro diferente. E a história do manto é essa história, né? É uma história que não se trata apenas de uma identificação da personagem com a peça, não é uma peça alegórica, é um movimento em busca da própria história. E o que a Glicéria fez, o que a Luzia faz, é o que nós temos feito ao longo dos anos, né? E com muita ênfase nesse tempo. Eu acho que, pela primeira vez, o Brasil, olha para a sua história de forma honesta, de frente, sem deixar nada para baixo do tapete, né? A gente tem recuperado
o protagonismo dos que fundaram este país. E, para isso, muitas vezes, a gente precisa contar a história, como ela aconteceu, ou recontar. A literatura ela não tem um compromisso formal com isso, vamos dizer assim. Porque, para isso, já existem os antropólogos, os historiadores, eles fazem esse trabalho muito bem. Mas a literatura, como qualquer expressão artística, eu acho que ela reflete o nosso tempo. E o nosso tempo mostra isso, né? É um tempo que a gente não escamoteia, a gente olha para se olha no espelho e a gente se identifica. A gente diz: não, eu não sou isso. Durante muito tempo isso foi apagado. Eu tenho uma outra origem, né? Antes era motivo de vergonha, né? A gente sabe como o país foi embranquecendo ao longo do tempo, como esses foram projetos políticos direcionados, né? Houve momentos que a eugenia era praticada, inclusive, estava lá na mesa dos políticos, né, para direcionar o Brasil para que o país, em 100 anos, se tornasse um país que tivesse apagado absolutamente essa memória. Isso não aconteceu e nem irá acontecer. E agora a gente resgata a história da nossa formação para, a partir disso, compreender as dinâmicas, as desigualdades, entender, tocar o dedo na ferida, promover justiça social, mas, sobretudo, projetar um futuro onde isso não seja mais importante, né? Onde isso já não faça a diferença, onde todos tenham a mesma oportunidade. Enquanto isso for motivo de divisão, enquanto isso for motivo de desigualdade, a gente vai precisar falar. Enquanto as pessoas não tiverem o mesmo tratamento, né, enquanto as pessoas não forem resgatadas dessa desigualdade secular que nos alvita, é necessário falar, pontuar por que as coisas são assim e tentar transformar isso. Eu acho que a literatura espelha as preocupações do nosso tempo, não diretamente, mas, através da história, ela espelha isso. E a sua literatura trazendo para o protagonismo indígenas, mulheres negras, quilombolas, isso faz também com que venham mais leitores, né? Você acha que isso está relacionado ao sucesso dos seus livros, assim, de trazer esse público? Pode ser uma explicação também. Essa pode ser uma explicação. É um momento, como eu disse, é um momento novo. E o que está escrito, acho que espelha um pouco as nossas preocupações. Quando eu falo as nossas, é a preocupação coletiva das pessoas, né? E o Brasil, acho que está se encontrando na sua diversidade. Está se reconhecendo como um país multicultural, um país diverso, com muitas origens. Durante muito tempo, isso esteve, mas de uma maneira esteve presente, mas de uma maneira folclórica, né? Sempre relegando aos negros e aos indígenas determinados aspectos da nossa cultura, né? Era sempre a música, o futebol, nunca se considerou outras coisas. E agora eu acho que a gente se entende nessa diversidade, a gente olha para essa diversidade e diz: isso é o Brasil. E tudo isso se reflete não só na literatura, mas no cinema, na música, nas artes. A gente passa a apreciar, né, essa diversidade. Eu vejo a literatura brasileira contemporânea num movimento muito interessante, é um movimento forte, como há muito tempo não acontecia. Eu acompanho literatura porque eu sou leitor desde muito cedo, e a literatura brasileira contemporânea dos últimos 30 anos, tirando esse tempo de 2015 para cá, talvez, era uma literatura muito centrada no Rio, São Paulo, às vezes Rio Grande do Sul. Era quase sempre... Eu não estou dizendo isso da minha cabeça, não, tá, gente? Tem uma pesquisadora muito importante aqui da UNB, daqui, Regina, a professora, né? Regina Dal Castanhe, que tem uma pesquisa muito, muito forte e interessante sobre isso. Ela fez uma espécie de censo da literatura dos anos 70 para cá. E 95% do que era publicado pelas grandes editoras eram homens brancos, eram tramas sobre a classe média,
Ou seja, um país tão grande como o nosso, tão diverso e tão desigual, não se encontrava nessa literatura, com honrosas exceções de publicações nesse tempo que fugiam a este tronco, né? E agora não, agora a gente vive um momento onde novas vozes têm despontado e têm lançado luz sobre as regiões do país, sobre a diversidade do país, sobre a história do país, sobre o nosso tempo contemporâneo, mas também sobre o passado, tudo isso de uma maneira ficcional, e isso, enfim, acho que isso tem despertado o interesse de quem lê. É muito bom quando a gente... Eu, durante esse tempo, só para vocês terem uma ideia, durante esses anos, meus anos de leitor, e quando eu encontrei a literatura brasileira contemporânea, eu li muito... eu vinha de muitas leituras desses autores que eu citei, e eu gostava, em particular, gosto ainda muito, do Jorge Amado. Quando eu descobri a literatura do Jorge Amado, eu me encontrei naquelas representações que estava ali. Ele estava falando dos meus vizinhos, das pessoas da minha rua, da comunidade. Era o lugar que eu vivia, era Salvador que eu vivia. Eu me encontrava, eu via beleza naquelas histórias, né? E eu digo, não, isso aqui representa um pouco do meu universo, do meu mundo. Bom, mas Jorge começou a escrever nos anos 30, né, e publicou até os anos 90, e de lá para cá tinha uma outra profusão de autores, e eu não conseguia mais sentir isso, não conseguia sentir as coisas dessa maneira. E eu comecei a pesquisar e a ler literatura estrangeira. Muito nessa época eu descobri, por exemplo, autores norte-americanos, como a Toni Morrison, Alice Walker, o James Baldwin, que me davam um pouco, me faziam voltar àquela literatura amadiana, claro, existe, cada um tem seu projeto literário, mas ainda assim eles estavam narrando a história de um país, a história dos Estados Unidos e a história de um continente. O nosso continente tem uma história, embora seja bastante diferente, ainda tem uma história ali por trás que é muito semelhante à história da colonização, à história do genocídio dos povos indígenas, à história da diáspora africana. E eu ia me encontrando nesses autores. Depois eu comecei a ler autores do Caribe, Jacques Roman, a Maryse Condé e outros autores, Yannick Lacks, a Simone Schwarzbach, ou seja, outros autores que escreviam de um contexto, que é o contexto caribenho, mas, ainda assim, traziam à luz questões e problemas que eram muito semelhantes aos nossos. E aí eu dizia, o que é que estamos fazendo na nossa literatura, né? E hoje eu vejo aí uma profusão de autores brasileiros que têm dado corpo a essa vontade, a essa necessidade de se narrar o Brasil em toda a sua diferença. E, por falar em projeto literário, você está escrevendo o 3º livro da trilogia, né? O que você pode adiantar para a gente? Essa pergunta é difícil. A Márcia fez ontem essa pergunta. Fiz. Vocês não querem saber, né? Estou brincando. Eu acho que todo mundo quer. Eu falei, eu tenho que fazer essa pergunta, porque, né? Eu não sei quando virá, mas eu já avancei muito na história. E eu acho que é a história que encerra este ciclo que iniciei com Torto Arado. E os desdobramentos que eu vi nessa história enquanto eu escrevia a história. E a encerrar esse ciclo para me dedicar a outras coisas, né? Porque a cabeça está assim, com muitos projetos, muita coisa pulsando, querendo se materializar. Mas é uma história, não sei se quem leu os 2 romances, mas é uma história que se inicia em Torto Arado, que fala de uma comunidade ainda que é completamente dependente da terra, né? Não há outra vida, não há expectativa para aquelas pessoas fora da terra, né? Seria o mesmo que nos tirar de uma casa, da nossa cidade,
ou do nosso país, né? Muitos não conseguem se adaptar. E aí mostra isso. E lá na Chapada, os rios que aparecem em Torto Arado, o Rio Santo Antônio e o Rio Tinga, eles são tributários do Rio Paraguaçu, que é o rio que aparece numa região muito mais distante, já muito próxima à capital, que é o Recôncavo da Bahia, e que é a paisagem de Salvar o Fogo, né? Ou seja, inclusive, há um atravessamento de personagens neste ambiente, neste lugar imaginário que se chama Tapera do Paraguaçu, que é imaginária assim como Água Negra. Só para contar para vocês, fazer um parênteses aqui de uma coisa, de como a imaginação, ela às vezes a gente se agarra a isso de uma maneira tão profunda que ela se torna realidade, né? Tem uma vez alguém me chamou a atenção para o Google Maps, que foram dar um zoom lá na região da Chapada e apareceu a fazenda Água Negra. Aí perguntaram se eu me inspirei na fazenda. E eu disse, gente, eu juro, eu trabalhei nessa região, eu conheço as fazendas nome por nome. Não tinha nenhuma fazenda Água Negra. Alguém leu e colocou isso lá. E as pessoas estão tomando isso como verdade. Podem dar o zoom na região do encontro do Rio Tinga com Santo Antônio. Eu publico até o nome de todas as fazendas. Não tem fazenda Água Negra. Mas como a literatura, o poder que a literatura tem, né, já está lá. Algum dia vai aparecer Tapera do Paraguaçu, vão botar lá no Recôncavo. E pior, o meu medo, chega a ficar arrepiado, que é ir num jaré e aparecer Santa Rita Pescadeira. Eu tenho quase certeza que não vai demorar muito a aparecer, mas ela vai aparecer. Eu vou falar por que Santa Rita Pescadeira não pode aparecer, porque eu percorri os jarés da Chapada e falavam do panteão de encantados que existem, né? E todos, eu não pude catalogar todos, mas aparecia o nome Santa Rita Pescadeira. E eu percorri, eu não sei quantos, eu não consigo mensurar agora, mas foram muitas casas de jaré. Santa Rita Pescadeira já foi embora há muito tempo. Ela não chega nos terreiros de jaré há muito tempo. As pessoas já não têm memória. Isso, para mim, foi fundamental para, inclusive, escrever sobre a personagem. Porque, como não tinha memória sobre ela, eu pude criar muita coisa sobre ela. A dança, que é algo que faz parte das cerimônias. Sim. Eu inventei a dança. Ela dança fazendo movimentos como se fosse o rio. Bom, eu pensava, Santa Rita Pescadeira, o que é que ela pode fazer? Ela joga uma malha, uma rede de pescar, de apanhar peixe. Ela vai jogar sobre as pessoas uma imaginária, mas é para levar as desgraças, o sofrimento das pessoas para longe, né? Tudo isso foi imaginação, porque não tem memória de Santa Rita Pescadeira nesse lugar. Mas eu tenho quase certeza que ela vai aparecer. E eu não sei o que é que eu vou dizer depois, quando ela aparecer, assim como Água Negra aparece lá, né? No Google, né? No Google, pois é. Gente, então, nessa sequência, vamos abrir para que vocês possam fazer as perguntas. Mas eu não falei sobre o próximo livro. Terminou que eu converso um bocado. Assim, tá bom. Eu sou silencioso, mas às vezes eu começo a conversar e aí eu demoro para contar as coisas, mas eu vou concluir, Márcia. Tá. Conta a história do Rio Paraguaçu. E a história, esse próximo livro, termina na Bahia de Todos os Santos, né? Que é onde esses rios desaguam. E a Bahia de Todos os Santos banha Salvador, né? Não só Salvador, mas banha a maior cidade da Bahia de Todos os Santos é Salvador. E é a história que fala daqueles que foram desgarrados, daqueles que não puderam continuar na terra e que só restou o caminho da cidade. E mais eu não conto. Eu deixo vocês descobrirem quando for publicado. Prazer te escutar. Pensando aqui tudo que você está falando, me veio à mente sobre
transformar a sua obra, né, nos musicais que está acontecendo em alguns lugares do Brasil. Como é ver a sua obra escrita e assisti-la? Porque a gente sabe que tem uma adaptação, né? A gente tem que adaptar a nossa obra e muita coisa ali não pode ser colocada, não cabe na adaptação. E como que foi visualizar isso, sentir falta de algumas coisas ou não, porque isso pode acontecer. Gostaria que você falasse um pouco desse processo, como Sim. também o Ainda Estou Aqui, né, que o livro tem muitas coisas que não estão colocadas no filme. Então, eu queria fazer essa pergunta. Sim, vou responder. Torto Arado tem 2 espetáculos em cartaz, baseado no romance. Um no exterior, que já passou por 17 países, que é uma montagem da Cristiane Jatahy. Ela, inclusive, levou uma quilombola da Chapada Diamantina, que sempre quis ser atriz, mas não tinha representado. Ela levou para esses lugares. Ela representa a Gal Pereira, uma das personagens. E já foi dos Estados Unidos, passou por muitos países da Europa. Foi a primeira vez que eu vi a montagem de algo que eu tinha, né, que foi baseado num trabalho meu. E a Cris me convidou para fazer parte do roteiro, né, escrever o roteiro, fazer parte das etapas de montagem. E eu recusei, porque tempo é uma coisa escassa. E, se eu for me envolver com mais um trabalho, eu não vou ler, eu não vou escrever, né? Vou ter que adiar outros planos. E eu preferi não participar. Como era a Cristiane Jatahy, que é uma diretora conceituada, né? Eu fiquei um pouco tranquilo. E ela fez uma montagem muito interessante, que mistura cinema com imagens que foram feitas na região. E eu até acompanhei alguns dias de filmagem. E com o espetáculo no palco, né? Com música, com os atores lá. Eu fiquei satisfeito, mas sempre a leitura, né? É a mesma coisa que os leitores estão me confrontando com suas interpretações o tempo todo. Eles me perguntam: quando você fez uma das personagens perder a língua, você queria falar do silenciamento das mulheres ou das pessoas negras? E eu digo, não. É uma coisa que acontece na vida da personagem. Não que não seja legítimo. É legítima a interpretação, né? Porque o autor não sabe tudo sobre tudo que ele escreveu. Ele não consegue ter a distância do texto escrito, uma distância necessária para interpretar todas as camadas que o texto pode ter. O leitor faz isso muito bem. Os professores, né, o crítico, quando faz com seriedade, faz isso muito bem. Então, eu acolho, eu aceito, né? O musical passou por Salvador, por São Paulo, vai abrir agora uma temporada no Rio, depois volta para São Paulo e eu sei que vai passar por outras cidades. Todo mundo pede, e o pessoal faz um pouco de mistério, o pessoal lá da produção. Mas eu vi eles respondendo lá para o pessoal de Brasília, de uma maneira dando a entender que é possível, né? Não sei para quando, mas é possível. E também foi a mesma coisa, né? Me convidaram para acompanhar. Eu não pude nem ver um ensaio, para falar a verdade. Nem um ensaio eu consegui ver, porque eu estava num momento saindo tantas traduções do livro, eu precisava viajar para fora, eu não conseguia acompanhar o ensaio, mas eu fui na estreia e assisti o espetáculo. E assim, eu assisto como espectador, né? Eu tenho a minha interpretação da história, mas aquela interpretação que é ofertada, tanto no da Cristiane quanto, né, no espetáculo do Audrey Anunciação e Elísio Lopes, é muito forte, é uma interpretação, é maravilhosa, né? Eu fiquei emocionado de ver, foi muito bom. Eu tento ter uma relação de distanciamento, porque a gente não tem controle sobre tudo, né? Se eu quisesse ter controle sobre tudo, aí o leitor leu
e ele me diz isso que eu acabei de falar. E aí eu vou dizer, não, você entendeu errado. É desse jeito, eu escrevi por isso. E não é, até porque a verdade não está comigo, né? Literatura é isso, é feita dessa engrenagem que envolve o autor, o leitor, né? As interpretações dos leitores são legítimas. E aí eu tento manter esse distanciamento para não ficar aflito, né? Acho que eu ficaria mais nervoso se eu participasse e não conseguisse representar no palco aquilo que eu quis com a escrita. Era possível, são linguagens diferentes, né? A escrita eu posso ter algum domínio sobre o que eu escrevi, mas no palco eu preciso de outras coisas. Eu não entendo de cenografia, eu não entendo de figurino, né? Não entendo de representação. Como é que eu vou transmitir isso? Eu acho que eu ficaria mais ansioso se eu participasse, e por isso eu prefiro não participar. Boa noite. A pergunta veio de Angelina.arte. Ela diz o seguinte: Itamar, em Torto Arado, vemos a terra, o corpo e a ancestralidade como elementos vivos e interligados. Daí ela pede para você comentar um pouco mais sobre sua visão quanto ao papel da literatura na preservação da memória ancestral e na luta por justiça social no Brasil contemporâneo. Eu acho que a literatura não tem um objetivo muito explícito, não é função dela, mas ela pode, né? A literatura pode muita coisa. Tem um livro que eu gosto muito de uma historiadora americana chamada Lynn Hunt, que ela escreveu, o título é A Invenção dos Direitos Humanos. A invenção dos direitos humanos. Ela começa dizendo: a gente não disseca um corpo e vai encontrar direitos humanos dentro de um corpo humano. Os direitos humanos são a invenção social para as pessoas conseguirem viver em comunidade, né? Com respeito, com dignidade. E ela fala uma coisa muito interessante. Ela traça um panorama da evolução do pensamento sobre os direitos humanos, e ela diz que no fim do século XVIII e começo do século XIX, a literatura teve um papel importante na consolidação do que se compreendia como direitos humanos. E ela fala, os romances eram publicados em fascículos, nos jornais. A boa parte da população do mundo, não é nem do nosso país, do mundo, não era alfabetizada. E quem tinha acesso a estes romances era uma elite, mas era a elite que geria os lugares, que participava ativamente da política. E esses romances foram sensibilizando essa elite de uma maneira, claro, de uma maneira muito morosa, tímida, mas foi sensibilizando para dramas importantes, dramas humanos importantes. Dentre eles, por exemplo, a condição da mulher na sociedade e a escravidão, já naquele momento, né? Tanto é que, em alguns países, a escravidão acaba mais tarde no Brasil, mas alguns países começam a eliminar esse sistema, né, abjeto de dominação muito antes. Então, ela fala da importância da literatura. A literatura é algo que mexe com a imaginação e com o corpo, com os sentimentos de quem lê. Quem escreve empresta o corpo inteiro para a história, né? Tá ali, ó. Primeiro porque eu observo o mundo, e muito do mundo para aqui no texto escrito. Eu evoco a memória, mas não é uma memória histórica, é uma memória, pode ser uma memória afetiva, pode ser uma memória do corpo, para contar como é que as pessoas espirram, como é que as pessoas choram, como as pessoas sofrem, né? Todo mundo passou por isso em algum momento. Então, essa memória é evocada. Mas também a imaginação. E o livro, ele fechado, ele é um objeto. Ele não tem vida. Ele só vive, ele só será revivido quando for lido. Porque quem lê também faz o mesmo movimento, empresta todo o seu corpo para sentir essa história. Vai se revoltar, vai se arrepiar, vai chorar, vai rir, né? O corpo inteiro está a serviço disso. Eu acho que é uma expressão
artística que mexe tanto com nossa intimidade, com a nossa razão, mas também com a nossa emoção, que a gente não sai indiferente de uma leitura, né? Só se não for bom, se não for um livro bom. E pensando dessa maneira, eu acho que as leituras que se debruçam sobre nosso tempo, sobre nossa história, que se debruçam sobre os nossos traumas, sobre nossa desigualdade, seja na escala do humano ou na escala coletiva de uma comunidade ou de um país, ela tem grande chance essa leitura tem grande chance de compartilhar sentimentos, compartilhar ideais, né? Compartilhar aquilo que termina por ser como eu poderia dizer, algo que precisa ser sentido, que precisa ser resolvido. A literatura não, eu acho que ela não substitui a história, por exemplo, né? A história, a pesquisa histórica, a ciência, mas ela é tão relevante quanto. Eu sempre digo, vocês querem entender o que foi a escravidão no Brasil? A gente pode ler, tem muitos pesquisadores, né, que escrevem sobre este período. Um dos que eu acho mais sérios e mais consistentes é o professor João José Reis, da Universidade Federal da Bahia, que já deu aula em muitas universidades do mundo. Ele tem muitas publicações e é um grande pesquisador sobre esse período. Mas é um texto acadêmico, né? É um texto documental. Aí eu digo, se você quer adentrar nas subjetividades, talvez esse texto não chegue à dimensão subjetiva do ser humano, mas se você quer adentrar nas subjetividades, nas emoções, no sentimento, na ação, a gente lê Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E a gente lê esse livro, embora não seja ficcional, a imaginação, a pesquisa, mas a imaginação, muito da imaginação da Ana Maria está naquele texto, vai revelar muito, uma camada de vida e de sentimentos que a gente não conseguiria acessar em outro texto. E quando a história foi aniquilada, apagada, qual é o papel da ficção em restabelecer, mesmo a gente sabendo que ela pode não ter um compromisso com a verdade, mas a ficção pode restabelecer aquilo que a história nos negou, né? Quem documentou a vida dos povos indígenas nos 500 anos de colonização, né? Nos 500 anos que eu falo, desde o início da colonização, principalmente nos primeiros séculos, a gente tem acesso pelas cartas dos jesuítas, mas era uma visão muito limitada de mundo. E, mesmo assim, é muito pouco documento. O Rui Barbosa queimou todo o arquivo, né, num movimento de conciliação. Eu não sei se era conciliação, falam de muitas coisas. Falam que queriam impedir os fazendeiros de requerer indenização do Estado pela abolição da escravatura. São muitas as justificativas. Mas eu sei que ele cometeu um crime, ele queimou, né, determinou a destruição de uma documentação vasta sobre esse período. E o que é que a gente faz com essa ausência de documento, de registro? Aí eu acho que a literatura tem um papel importante. Claro, você vai ler um livro sabendo que aquilo é parte da imaginação humana, mas a imaginação pode emular aquilo que a história nos negou, que o passado nos tirou, né? Que o Estado ou que as instituições nos tiraram também. A gente pode recriar vidas, recriar mundos, recontar a história. Eu acho que esse não é um compromisso da literatura, mas a gente pode encontrar coisas nesse sentido, textos narrativos nesse sentido, que se apropriam da liberdade de criar para recriar mundos e uma história que nos foi negada em muitos sentidos, Você pediu demissão do INCRA? Não. Não?
Eu assim? estou licenciado sem remuneração. Não, mas peraí, isso não tem volta. Você acha que vai voltar para o INCRA um dia? Não. Eu sou muito apegado ao chão, né? Eu não sei. Hoje eu estou aqui, mas vá que ninguém queira ler mais. Não. Aí depois o que eu escrevo. Como é que eu vou viver? Vou pedir emprego aonde? Na Caixa Cultural? Pode ser, né? Se me aceitarem, eu venho. Mas, como é que está sendo essa sua vida de escritor, assim, digamos, profissional, que você é agora um escritor profissional? Como é que está sendo? Como é que foi essa virada? Como é que foi essa decisão? E como é que está essa vida de escritor? Um escritor profissional. Uhum. E só uma coisinha, qual autor você chamaria para um café? Para um café? Precisa estar vivo? Hein, Nicolas? Você não pode estar encantado. Pode estar encantado? Tá pode bom. Estar encantado. É curioso, Nicolas. O Nicolas vocês conhecem, né? É escritor, poeta, aqui do DF. Palmas para Nicolas. Essa é uma questão... Eu nunca pensei que a literatura... Assim, não era uma coisa que fazia parte do meu meio. Eu vejo autores falando, né, que cresceram em ambientes onde se respirava a literatura, tinham os pais leitores, frequentavam as casas de outros escritores. Esse não era meu mundo. Então, para mim, isso nunca foi uma profissão. Eu entendia como uma vocação, como os jovens do meu bairro gostavam de jogar futebol, ou gostavam de fazer aquele sambinha lá no final de semana, no churrasco do fim de semana, que não é uma coisa feita... faz porque as pessoas gostam de música, gostam de esporte, né? Aquilo faz parte da sua vida, e eu levei a literatura nesse sentido. Quando eu não estava trabalhando, quando não estava estudando, eu estava lendo, eu estava escrevendo, mas nunca imaginei viver disso. E aí, quando eu comecei a escrever, eu publiquei o primeiro livro de contos, depois publiquei outro livro de contos, publiquei o romance Torto Arado, publiquei outro romance depois, publiquei um livro infantil. E faz uns 2 anos começaram a sair as traduções de Torto Arado em vários lugares. Eu comecei a receber convites. E eu não podia ir, porque eu tinha semana de trabalho, né? Como é que eu vou justificar? Ninguém vai entender. Eu não posso trabalhar assim. Olha, eu fui vivendo um conflito e eu dizia, é importante que eu vá, que eu encontre... A editora vai publicar o livro, o autor vai dizer que não vai lá. Ele não é obrigado, isso não está em contrato, mas eu acho que é uma gentileza, é uma troca, né? Ainda mais quando é um autor que não é conhecido, né, lá fora. E aí eu consegui a licença sem remuneração, e eu disse, eu vou me dar um tempo para ver como é viver como escritor. E aí eu entendi que há muitas maneiras de se viver como escritor, né? Tem aqueles que se recolhem só para escrever, mas é algo que é um pouco imprevisível. Você vende muito, um mês, outro mês é diferente. Aí também tem todo esse tipo de atividade que a gente faz. Por exemplo, estar aqui, participar de feiras literárias, dar palestra em outros lugares, né? É uma experiência que para mim tem sido interessante, cansativa, mas tem me permitido conhecer muitos lugares, viajar para muitos lugares no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho vivido experiências incríveis, né? E a melhor parte é sempre o encontro com os leitores, poder discutir aquilo que foi, conversar um pouco sobre literatura, compartilhar interesses, falar de... era uma coisa que eu sentia falta, né? Porque nem todo mundo, no seu ambiente, aí não é só no ambiente doméstico, porque eu tenho irmãos que leem, ainda bem, mas na universidade, num campo que não é o da literatura, ou no ambiente de trabalho, esse meu interesse eu não conseguia compartilhar com todos, né, com as pessoas. E aqui não, quem vem aqui nesse encontro quer falar de literatura, quer ouvir sobre livro, quer contar história. E eu acho essa parte muito boa. Tem um problema que eu estou aprendendo a contornar. Nos primeiros tempos,
eu acho que quebra a rotina da gente. Por exemplo, quando eu escrevi Torto Arado, eu trabalhava 40 horas por semana, eu tinha um turno pela manhã e pela tarde no INCRA, eu chegava em casa todos os dias, eu sentava, tomava um banho, fazia uma refeição e me recolhia para escrever ali. As noites eram de escrita. Os fins de semana eram de escrita, feriado também. Agora é bem diferente, porque eu preciso viajar, pegar o avião, ir para não sei onde. E aí essa rotina quebra um pouco. Os últimos meses, de dezembro para cá, até o começo de abril, eu quase não viajei. E aí eu pude estabelecer de novo essa rotina. Aí já estou viajando há algum tempo, desde o começo de abril. E vou aprendendo, eu vou pedindo, olha, gente, me poupem de entrevista de manhã, o pessoal aqui da produção. Eu quero as manhãs livres para poder trabalhar no quarto de hotel, escrever. E assim vai. Aí vou conciliando as coisas. Mas é isso, eu não sei do futuro, né? Não sei o que será de mim, se eu vou conseguir prorrogar mais a minha licença com medo, né? Ou se eu vou embora de vez. Só o tempo para dizer. Aí eu só vou embora depois que o rapaz que já está com cãibra na mão... Né? Ouvir. Ele já está prometido, pode ir. E o café com qual autor? O café que você ia tomar com qual autor? O café com quem eu tomaria... Eu tenho um pouco de medo dos escritores. Porque, assim, eu ouço falar muito assim, quando eu conheci fulano, eu fiquei decepcionado. Às vezes o livro é maravilhoso, né? Eu lembro, por exemplo, a gente perdeu recentemente o Vargas Llosa. Eu acho inegável que não se fale que era um escritor maravilhoso, com uma obra monumental. Mas imagine sentar com Vargas Llosa para tomar um café, ele com aquele pensamento de liberal até, né? Não, é impossível. Mas quem eu chamaria para tomar um café? Alguns eu já tomei, dos que estão vivos assim. Quem eu chamaria? Eu vou pensar em alguém que já se foi. O Jorge eu conheci. Eu não tomei café, mas eu conheci o Jorge. Eu fui na casa do Jorge Amado. Mas eu acho que o Jorge Amado era um autor sempre muito simpático, porque eu conheço muita gente que frequentou a casa do Jorge, era uma casa aberta para as pessoas. Ele estava sempre recomendando para a editora publicar fulano, para fazer não sei o quê. Era uma pessoa... Eu acho que o Machado de Assis, talvez. Eu queria entender a cabeça daquele homem, né? Talvez numa conversa ele revelasse um pouquinho. Eu acho que ele era um homem muito ciumento. Eu acho. Devia ter um ciúme atroz da mulher. Os escritos dele passam... Mas eu queria constatar isso, eu não tenho certeza. Eu queria saber se você se considera uma pessoa perfeccionista e de que forma você enfrentou esse perfeccionismo para ter coragem de lançar os seus livros. E, se eu puder perguntar mais uma coisa, eu queria perguntar se você tem algum livro engavetado que você não pretende publicar. Vou começar pelo fim. Eu tenho. Tenho mais de um romance engavetado que eu nunca publiquei. E nem quero, porque já foi escrita há tanto tempo, eu acho que eu estou tão distante. Não sei se eu quero nem ler, assim. Não quero. Ainda bem, dizem que a melhor amiga do escritor é a lixeira, a lata do lixo. Porque é verdade, nem tudo merece ser publicado, né? Nem tudo merece ser publicado. Aí ela perguntou, eu comecei pelo fim, mas me lembre se eu sou perfeccionista. Eu acho que eu sou... Eu não sei se a palavra certa é perfeccionista, mas eu gosto de trabalhar e retrabalhar o texto. E eu morro de medo de ler depois que publicou, porque eu tenho certeza que eu vou sentir vontade de mudar
E, bom, vai ser um terror. Eu já, até quando vai para essas leituras públicas, eu já tenho os trechos certinho, que eu sei que eu não vou querer mexer, e eu leio. Porque se eu ler o livro inteiro, aí eu sinto vontade de mudar. Me pediram, a editora me pediu para ler, para fazer a leitura do audiolivro de Salvar o Fogo. Eu resisti, eu não li do primeiro, quem leu foi a Zezé Mota. Eu não li do livro de contos, foi o Ivan Velame, e eu li Salvar o Fogo. Aí, depois que eu li, eu disse para a editora, quando for sair uma nova edição, deixa eu fazer um rever antes. Não vai mudar muita coisa, mas pode estar sobrando um artigo, uma coisa assim, né? Eu acho que a gente vai ficando mais exigente com o tempo. O pior crítico de um escritor, o leitor mais que vai exigir mais dele é ele mesmo. Não tem. Isso até pode ser um problema às vezes. Quando a gente está no processo de revisão de um livro para publicar, o livro passa pela preparação, passa por um revisor, outro revisor, passa por mais de um revisor. E todas as vezes que passa pelo editor, às vezes mais de um editor. Quando eu publiquei Salvar o Fogo, 2 editores trabalharam simultaneamente, um aqui no Brasil e outro em Portugal, que é a Maria do Rosário Pedreira. E a gente se comunicando, né? E cada vez que o livro voltava para mim, eu tinha que reler, e eu relia reescrevendo. Aí é cansativo. E como você fala depois para o editor, olha, você mandou, eu mexi aqui. Aí vai, sabe? Porque é isso, você quer chegar, extrair o que pode do texto, né? Você quer entregar de uma maneira perfeita, e isso é impossível. Um escultor deve ser do mesmo jeito, né? Um pintor é da mesma maneira. Um escultor está ali, esculpindo sua peça, não pode ter nenhum relevo, não pode ter nada. E o escritor é assim. Eu acho que a gente vai ficando mais exigente com o tempo. Já não escreve qualquer coisa. Eu parei de escrever para jornal, porque eu escrevia muito perto de publicar, e depois, quando eu reli, eu queria mudar. Aí eu digo, eu não vou viver esse conflito, eu não preciso escrever para jornal, aí eu não vou escrever. Eu também não preciso ter opinião sobre tudo, né? Que o nosso tempo pede isso, assim. As pessoas querem opinar sobre tudo, falar sobre tudo. Falam sobre novela, falam sobre o golpe no INSS, querem falar sobre tudo. E eu não preciso falar sobre tudo, eu não preciso escrever sobre tudo. Aí eu deixei por isso também, para não viver esse conflito. Te pedi para ler um trecho, né? Depois da pergunta do meu amigo que está ali com cãibra já na mão. Boa noite, Tamar. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, uma felicidade. Eu queria te fazer uma pergunta sobre as suas escolhas na linguagem que você utilizou nos livros, especialmente no Torturado. É quando você falou que se encontrou na literatura de Jorge Amado. Eu achei bem interessante, porque eu me encontrei na sua literatura. Você, como bom soteropolitano, né? Eu sou seu conterrâneo baiano. Mas você é soteropolitano? Não, eu sou do interior da Bahia. De que cidade? Uma cidade minúscula chamada Valente. Valente? Não é tão pequena assim. É pequena. É lá que tem o sisal, né? Na região cisaleira, exatamente. Cisaleira, Conheço bastante a Chapada, ia muito à Chapada. E me encantou muito, depois de muito tempo sem ler, porque eu sempre gostei muito de literatura, mas eu parei um tempo para me dedicar aos estudos técnicos e acabei lendo pouco. E voltei a ler com Torturado. E me encantou muito encontrar muitos termos que eu só ouvia na minha cidade, né? E isso foi muito importante para mim. E legal porque depois eu li o Salvar o Fogo, e de Valente eu fui morar em Candeias, né, que é no Recôncavo. E também identifiquei isso. E agora eu estou curioso para o terceiro livro, porque eu também morei em Salvador antes de vir para cá, né? Consigo fazer todo o caminho, o percurso do Rio. Já ganhei um leitor. Então, assim, a minha pergunta é essa: que importância você acha que tem esse caminho que cada vez mais se abre para essas quebras de formalidade na linguagem, na literatura contemporânea, para a formação de novos leitores e para essa redescoberta que o brasileiro está fazendo de si mesmo? Sim, isso é muito importante.
Eu acho que a gente precisa... a língua está viva, né? A nossa língua. A gente pensa na língua portuguesa. Muita gente pensa... Não, foi uma língua imposta, né, pelo colonizador. Mas pode ter certeza que ela é nossa, porque a nossa língua ganhou muitas nuances, né, muitos sons, muitas palavras de outras línguas. E o que a gente chama de língua portuguesa não europeia ou língua portuguesa brasileira é algo muito próprio, né, que é nosso, que nos pertence. E a literatura abre aí caminho para uma certa informalidade, um certo trabalho com a linguagem e um trabalho que às vezes envolve a possibilidade de exaltar a oralidade, a maneira como as pessoas falam, ou as palavras que as pessoas falam. Eu não sou um legítimo representante, talvez, de conseguir catalogar os falares exatamente como as pessoas falam. Eu tenho uma consciência do meu papel enquanto um simples escritor neste tempo, que é de tornar a minha linguagem ela possa fazer uma mediação entre o mundo e o leitor, ficar no meio do caminho entre uma coisa e outra, porque eu não seria capaz de emular falares, né, de repetir as coisas que são da maneira que são no campo. E como é literatura, a gente faz esse trato, né? A linguagem ali está fazendo a mediação entre a história, as personagens e o leitor. E o autor ele é peça fundamental nessa mediação. Eu fico muito tranquilo. Eu acho, por exemplo, que o maior romance da literatura brasileira é o Grande Sertão Veredas, porque, além da história ser, né, uma história grandiosa, uma história que não envelhece, uma história sobre a experiência humana, né, de como o homem mais humilde pode carregar em si uma história e um sentido épico. O Guimarães fez um trabalho maravilhoso com a linguagem. Ele não emula, de uma maneira muito pobre, os falares das pessoas. Ele recupera muitas palavras, muita coisa, como era dita no interior de Minas. Mas ali tem todo um trato, e tem a mediação dele também, né, para enriquecer aquele texto, para, naquele jogo, naquele quebra-cabeça, ele transmitir um sentido muito forte, né? Não por acaso, é um dos livros mais difíceis de ser traduzido. Tem uma tradução nova a caminho em inglês, esqueci o nome da tradutora. Eu até estava com o nome dela aqui. Né? Ela está traduzindo há quase 10 anos. Diz que vai sair. Vai sair. Eu fui para os Estados Unidos há 2 anos fazer o lançamento da edição em inglês de Torto Arado, e as pessoas só comentavam disso, né? Como ela tem tanto tempo trabalhando esse livro, e é muito difícil mesmo. E ela não quer apenas traduzir, porque traduzir já foi traduzido. Mas ela, como leu o livro em português e leu o livro em inglês, ela viu que era uma tradução pobre, que não preservou os contornos daquela linguagem, da linguagem do Guimarães. Ela quer ofertar para o público leitor em inglês a mesma experiência que ela teve lendo o livro em português. Então, eu tenho essa consciência do que é possível fazer. Eu não poderia fazer o que o Guimarães Rosa fez. É um trabalho monumental, enciclopédico, né? Eu admiro demais, assim, acho uma coisa... E não só com o Grande Sertão, com as outras obras dele também. Mas eu tomo isso como referência, mas também dou uma certa liberdade para meu escrito. Eu tento conciliar formalidade com a informalidade, né? Dar uma marca, né, minha ao texto, mas sem fazer grandes revoluções. Eu não seria capaz de fazer o que o Guimarães fez. Guimarães só existiu um, né? Itamar, antes de você fazer a leitura, eu queria só destacar, né, que a gente está retomando
o Sempre um Papo, e vocês estão convidados para as próximas sessões, que já têm nomes previstos. No dia 11 de junho, uma quarta-feira, será o Ailton Krenak. Então, já coloquem na agenda. E no dia 9 de julho, a Bianca Santana. Muito boa também. Não percam a Bianca. Né? Maravilhosa. Muito boa. E eu gostaria também de agradecer a nossa intérprete de Libras, a Thalita. Agradecer a cada um e cada uma de vocês que esteve aqui conosco. E, para encerrar, gostaria que você fizesse essa leitura. Vou fazer uma leitura, vou ler Salvar o Fogo. As mãos ásperas seguraram a enxada e desceram a terra, chispando fogo junto a seu corpo humilhado. Se daquele chão não brotava urtiga nem capim-navalha, muito menos nasceria batata, inhame, aipim, para alimentar a família. Mas precisava trabalhar com sofreguidão, com raiva, com ódio. Afinal, era a terra, o animal, a lhe devorar os anos, e a cada golpe ele devolvia o recebido. Para aquele homem sem futuro, a terra era tão rara quanto o ouro que diziam existir a caminho da serra. Era ainda pior, o ouro não se via em todo canto. O metal não habitava o mundo de uma maneira tão ostensiva quanto a terra. Para a certeza da desgraça de sua gente, a terra não apenas estava em todo canto, em todo lugar. A terra era o canto, era o lugar, e sem este chão não haveria vida para ninguém. Dos pássaros às árvores, dos ricos aos pobres, nem mesmo os montes se sustentariam em pé, e os rios morreriam antes mesmo de correr. Quando tudo parecia estar em paz, a paz enviesada e precária dos sobreviventes, acontecia algo. Era a violência dos matadores vingando seus mortos ou eliminando os obstáculos que impediam a prosperidade de outrem. Era a barragem inundar o solo para o sepultar sob água e fúria. Era a transação cordial dos homens de posse que vendem e compram sem pensar por que o fazem. A terra era a riqueza que não se carrega para onde vai. Se não a podemos a levar conosco, assim como as casas, que pelo menos retiremos os dejetos que se encontram nela, nos livrando das tralhas vivas que lá se encontram para nos recordar a feiura do mundo. Maria Cabocla só não correu do fogo porque não chegaram a incendiar seu galinheiro, como fizeram com os dos vizinhos, nem achou panas onde habitava, mas tinha notícias de gente que correu das chamas, fosse acidentais, provocadas pela má sorte, ou causadas pela cobiça dos que limpam suas terras da capoeira velha. Queimar os arbustos e a erva daninha era desculpa aceitável, afinal, não podiam queimar bicho e gente. Mas nada mal se a raposa que mata o galinheiro aparece esturricada, ou se o fogo espantasse a gente teimosa que fazia de sua a propriedade alheia. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos.